Olá, boa noite, graça e paz a todos. Mais uma vez aqui nessa segunda-feira, eu estou passando para agradecer a Deus por tudo. Gratidão a Deus pela nossa vida, gratidão a Deus por cada manhã que se renova, gratidão a Deus pela palavra dele, que é viva e eficaz. Nesta noite, eu quero trazer uma leitura da palavra de Deus que encontra no livro de Hebreus 11. É uma palavra que Deus me deu nesta noite para passar para vocês. Amados ouvintes, irmãos, seguidores da palavra de Deus, amigos, eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Então, vamos para a leitura da palavra de Deus, que é no livro de Hebreus 11, do 1 ao 7. Amém? Glória a Deus. Que vocês prestem bem atenção na leitura da palavra de Deus. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladaram. Trasladaração, alcançou o testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoado dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca e pelo qual coordenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Glória a Deus. Então a fé é o verdadeiro fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível alcançar as coisas que pedimos a Deus. Porque se nós não tivermos fé, se eu e você não tiver fé, peçamos a Deus que Ele nos dá, porque até a nossa fé é Deus quem nos dá. Então ele diz no primeiro versículo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, temos que ter fé, dependemos de fé, porque se nós não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Ele diz aqui no versículo 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Que hoje, aparentemente, nós vemos uma coisa totalmente diferente, que diz
a palavra de Deus. Pela fé, 4. O Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Pela fé. É a fé que move montanha. Se nós tivermos fé, mesmo que seja de um tamanho de um grão de areia, nós podemos fazer muitas coisas através da fé. Aqui no versículo 6 vem dizendo: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, temos que ter fé. Nós temos que buscar cada vez mais ter fé em Deus. Porque pela fé, Deus muda a direção, o rumo da sua vida. Se você tiver fé em Deus, seja qual for o problema que você estiver enfrentando, que você estiver passando, se você tiver fé e crer em Deus, Ele vai fazer o milagre e a obra na sua vida. Amém? E que Deus nos abençoe e que Deus nos dê cada dia mais fé, que nós procuramos ter fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Glória a Deus. E que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a nossa semana, que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana poderosa, uma semana de vitória, uma semana de saúde, de paz, de alegria na sua vida. E hoje eu quero orar por você, para que Deus aumente cada vez mais a nossa fé. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro agora, meu Deus, na sua presença e peço a Ti, ó Pai, que aumente a nossa fé, a minha fé, a fé dos ouvintes, a fé dos meus irmãos, a fé, esta fé que move montanha, esta fé que agrada ao coração de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que que sem fé é impossível agradar a Deus. Agradeço a Deus por tudo. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele ainda há de fazer, por tudo que Deus tem feito na vida de todos os meus amigos, ouvintes e seguidores da Palavra de Deus aqui no canal do YouTube. E que Deus abençoe cada um de vocês e que a fé de vocês seja uma fé verdadeira, uma fé que agrada o coração de Deus. Porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Eu quero pedir a Deus nessa noite pela vida daqueles que estão passando por dificuldades, por problemas, problema de saúde, problema financeiro, problema de ansiedade, de depressão, de angústia, de medo. Não tenha medo. Tenha fé em Deus. Porque se você tiver fé, Deus vai fazer o milagre na sua vida. Aí onde você estiver, que as mãos de Deus, através da tua fé e da minha fé que eu tenho em Deus, Deus vai tocar em você. E todo esse mal,
toda essa tristeza, toda essa angústia, ansiedade, essa depressão, essa doença, ela vai cair por terra. Em nome de Jesus, eu peço ao meu Deus que sara, que cura, que restaura, que faça o milagre na vida dessa pessoa que está clamando, que está chamando pelo nome de Deus. Com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, agradeço a Ti. Eu peço a Deus pela vida de cada um, Pai, dos meus familiares, dos meus filhos e de Pai, todos aqueles que estejam em minha volta, todos aqueles, ó Deus, que possa eu falar, que eu possa conversar, que o Senhor esteja abençoando a minha vida, para que eu possa abençoar também todas as pessoas que passar pelo meu caminho. Senhor, muito obrigado. Nos dê uma noite abençoada, uma noite tranquila. Eu só tenho a Ti, meu Pai, que agradecer. Obrigado, gratidão e gratidão ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um sono tranquilo, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.